Sou a Lisa e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um termo que eu criei que vai virar referência em gestão. Gestão híbrida. E não tem nada a ver com trabalho remoto ou presencial. Gestão híbrida é quando você lidera pessoas com inteligência emocional potencializada por inteligência artificial. É quando você para de escolher entre ser humano ou ser eficiente e descobre que dá para ser os dois ao mesmo tempo. Porque olha só, todo mundo fala que a IA vai acabar com os empregos. Eu discordo. IA vai acabar com gestores ruins. Aqueles que lideram no grito, na pressão, no improviso, no eu sei de tudo. Esses sim vão acabar. Mas vai potencializar aqueles gestores e líderes que entendem que liderar é sobre clareza, escuta ativa e entrega de resultado com saúde mental. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. Então, se você é gestor, RH, empresário ou lidera pessoas de qualquer forma, esse vídeo vai mudar seu jogo. Então, agora vamos definir o que de fato é essa gestão híbrida. É a integração estratégica entre liderança humanizada e ferramentas de IA para tomar decisões mais rápidas e precisas, sem depender só de feeling, reduzir viés cognitivo, porque sim, você tem viés cognitivos e isso te atrapalha muito nas decisões. Liberar tempo para o que realmente importa, conversar, alinhar, de fato resolver e desenvolver pessoas, criar processos claros sem burocratizar, aquela estrutura que não engessa o processo, antecipar problemas antes que virem crises, gestão preventiva e não reativa. A gestão híbrida, ela não substitui o gestor, muito pelo contrário, ela elimina o gestor apagador de incêndio e transforma ele em um arquiteto de sistemas inteligentes. Porque olha só a diferença, o gestor tradicional passa o dia respondendo mensagens, toma decisões no impulso, não documenta nada, vive no operacional, o time dele depende dele para tudo. Já o gestor híbrido, ele usa a IA para organizar as demandas, toma decisões com base em dados, além do contexto humano, documenta e estrutura processos automaticamente, vive no estratégico, porque isso devolve tempo para ele, tem ainda um time autônomo e empoderado. E essa é a virada. E o melhor é que essa transição pode ser realizada por qualquer gestor. Não precisa ser expert em tecnologia. Precisa só estar disposto a aprender. Então agora eu vou te mostrar os 3 pilares que sustentam essa gestão híbrida. Que se você aplicar esses 3 pilares, você já sai na frente de 95% dos gestores do mercado. O primeiro pilar é o pilar da clareza estrutural. Isso significa que nada fica só na sua cabeça. Todo processo, toda decisão, toda prioridade precisa estar visível, organizada e acessível. E a IA faz isso em segundos. Vou te dar exemplos práticos para que você visualize uma situação que pode ocorrer aí com você na sua rotina. Você tem 10 projetos rodando. Então, como que você sabe qual que está travado? Sem IA, você pergunta para cada pessoa. Faz reuniões, perde 3 horas do seu dia. Já com a IA, você pede o seguinte: analise o status desses 10 projetos e identifique quais estão no prazo, quais estão em risco, onde estão os gargalos, quem está sobrecarregado, o que precisa de ação imediata. E me entregue em um formato de dashboard visual mais plano de ação. Em 30 segundos você tem clareza total da situação. Vamos para o pilar 2, que é a escuta ativa ampliada. Você já ouviu falar sobre escuta ativa, né? Aquele papo de ouvir de verdade aquele colaborador. Só que na prática você não consegue lembrar de tudo que foi falado e o que todo mundo te fala. E aí você esquece que o João te disse que já estava meio que desmotivado. E então, 2 meses depois, ele pede demissão. A IA, ela te ajuda a capturar isso, organizar e acompanhar as conversas importantes. Vou te dar um exemplo. Você faz um one-on-one com cada colaborador. Depois você joga um resumo na IA e pede para que ela analise aquela conversa e te identifique sinais de desmotivação, necessidades não atendidas, talentos subutilizados, riscos de saída e oportunidade de desenvolvimento. Então você pede um plano de ação para cada ponto. Então pronto, você tem um mapa emocional do seu time todo. Isso não é frio, é um cuidado em escala. E o terceiro pilar é a decisão com dados mais contexto humano.
A IA te dá os dados, mas é você que coloca o contexto humano. Vou te dar um exemplo real. A IA te mostra que um colaborador X está com produtividade baixa. Os dados dizem que a performance reduziu em 30%, mas o contexto humano diz que ele acabou de ter um filho e está dormindo mal. A decisão híbrida ela ajusta essa situação com metas temporárias, oferecendo flexibilidade e acompanhando de perto esse colaborador. Porque se a decisão fosse só em dados, o resultado seria uma demissão. E a decisão só com emoção seria ignorar o problema. Então a gestão híbrida ela é dados. Mais humanidade, ela se torna decisão inteligente. Agora eu vou te mostrar na prática como funciona uma rotina de um gestor híbrido. Vou usar situações reais que acontecem todo dia. 7 da manhã, você abre o seu celular e já tem 47 mensagens do time no seu WhatsApp. 15 e-mails urgentes, 3 reuniões hoje, um colaborador quer conversar, daí seu cérebro já trava, né? Já o gestor híbrido, ele faz o seguinte, ele joga tudo na IA e usa este comando. Organiza essas demandas em urgente e importante, o que é para fazer agora, importante, mas não urgente, que possa agendar, urgente, mas não importante, para delegar, nem urgente, nem importante, que seria para arquivar. E crie minha lista de prioridade de hoje. Então, ela vai te dar toda a sua agenda diária. Em 1 minuto, você tem um dia estruturado, sem ansiedade, sem improviso, só execução inteligente. Quer outra situação? Vamos lá. 11 horas, 2 colaboradores tiveram um atrito feio numa reunião. O gestor tradicional faz o quê? Chama os 2, deixa cada um falar e fica fazendo a mediação. E muitas vezes isso só piora a situação. Já o gestor híbrido, ele faz diferente. Antes de chamar esses 2, ele pede para que a IA analise todo o contexto daquela situação. Então ele usa o seguinte prompt. Analise esse conflito e identifique causa raiz, o que gerou isso de verdade, dinâmica de poder, quem está em posição mais frágil, comunicação não verbal, o que não foi dito, mas está implícito, impacto no time, isso alerta mais alguém? E me dê um roteiro de conversa para mediar isso com eficiência e empatia. E pronto. Agora você não entra nessa com improviso. Você entra com um plano claro, sabendo exatamente o que perguntar, como alinhar expectativas. Isso é gestão de pessoas profissional. Gostou? Então vamos para uma outra situação que eu tenho certeza que você já teve experiência. 18 horas você precisa planejar a semana que vem. Ao invés de você fazer aquela reunião arrastada de 2 horas, você pede para ir ao seguinte. Com base nas entregas dessa semana, e então você coloca todo o relatório da semana, e nas metas do mês, crie prioridade da próxima semana, distribuição equilibrada das tarefas, identificação de quem pode estar sobrecarregado, sugestão de realocação, se necessário, plano de comunicação para o time, e me entregue um formato de apresentação visual de 5 slides para compartilhar na segunda, e pronto. Semana planejada, time alinhado e ninguém sobrecarregado. E você ainda saiu no horário para jantar com a família, fazer aí seu happy hour, enfim. Aproveitar o que tem de melhor da vida. Isso é gestão com qualidade de vida. Agora eu sei que você está pensando, Liz, isso é lindo. Mas, de fato, eu tenho um pouco de receio, medo. E olha, eu até te entendo. Então, vamos falar dos medos reais. Que não, a IA ela não vai te substituir. A IA ela não tem inteligência emocional, ela não lê nas entrelinhas, não percebe quando alguém está fingindo que está bem. Então, você não será substituído pela IA, mas será substituído por um gestor que saiba usar IA. Controle não é lembrar de tudo. Controle é ter visibilidade de tudo. E a IA te dá isso melhor do que você segurando tudo na cabeça. Um outro medo é, meu time vai achar que eu não sei fazer nada, porque eu coloco tudo na IA. Para com isso, hein? Porque é pelo contrário, seu time vai perceber e você vai parar de ficar apagando incêndio. E aí vai te respeitar ainda mais. E você vai começar a liderar de verdade. Então, olha só, a gestão híbrida não é moda, é uma necessidade. Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, a geração Z não aceita ser liderada no caos. E se você quiser continuar sendo relevante,
Você precisa evoluir. Não é sobre tecnologia, é sobre dignidade no trabalho. É construir times que querem estar ali, que se sentem vistos, ouvidos e valorizados. E a IA é a ferramenta que torna isso possível em escala. E eu tô aqui toda semana te guiando nessa transição. Então, se você ficou até aqui e curtiu tudo que eu falei, se identificou, fez sentido para você, deixa um like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários qual desses 3 pilares você mais precisa aplicar agora. Conta que eu quero saber. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!